de Cristo é especial. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Esse programa é um programa feito para levar até você um pouquinho da palavra de Deus. E hoje eu quero trazer uma palavra que vai abençoar a minha vida, a sua vida. Uma faca com dois gumes. Exortando de um lado aqueles que estão no Evangelho e de repente pensam sinceramente em não permanecer, estão flertando com o mundo, estão contaminados aí com a decepção, com a mágoa, com a tristeza, com o desânimo e estão pensando sinceramente em deixar a caminhada da fé. Por outro lado, eu quero falar por aqueles que já ultrapassaram esse limite, mas deixaram o Evangelho, deixaram a caminhada, deixaram o caminho da fé e hoje estão aí, em um momento difícil, em um momento complicado, cauterizados, frios, até pensam em voltar, mas não conseguem achar o caminho de volta. Até têm vontade de um dia voltar a viver aquilo que outrora viveram, mas se encontram estagnados, há uma barreira chamada orgulho, há uma outra chamada decepção, e não há no coração, nem na mente, nem no corpo, a vontade, nem o vigor para esse retorno que talvez você desejasse tanto, né? Talvez o medo de não saber como será recebido, enfim. Essa palavra eu acho que ela é essa faca que chega exortando, mas ao mesmo tempo consolando e trazendo de volta aqueles que precisam conhecer um pouco mais do Evangelho e do Senhor do Evangelho. Então o texto que eu quero compartilhar com você hoje se encontra no livro dos Juízes. O livro dos Juízes é um livro que conta a história do período de transição desde que Josué, o primeiro juiz, né, chega na Terra Prometida, até o momento em que Deus levanta Saul, né, instaurando a monarquia em Israel. Então, esse período de Caleb entrando na Terra Prometida, até Saul, depois sucedido por Davi, né, que inauguram os dois esse período monárquico, né, o período dos juízes é chamado de período teocrático, ou seja, teo, Deus, crático, cracia, que vem de governo, governo de Deus. Os juízes eles eram apenas homens que julgavam em nome de Deus, que eram escolhidos para exercerem o governo segundo o que Deus queria, embora a monarquia de Israel, principalmente com Davi, não seja tão diferente da teocracia do período dos juízes. Então esse livro, ele abrange toda essa transição desde a chegada de Josué à Terra Prometida, Caleb e Josué na Terra Prometida, até o momento em que nós temos Davi, né, e Saul inaugurando a monarquia. Muito bem. O texto que eu quero compartilhar com vocês se encontra no capítulo 16 e nós vamos a partir do verso 23 até o verso 30. E esse texto aqui fala do mais famoso entre todos os juízes de Israel, Sansão. Entretanto, a fama de Sansão não é consoante ao cargo que ele havia ocupado. Sansão foi um juiz que fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Viveu de maneira dissoluta, se afastou da palavra de Deus, viveu os amores, descumpriu aquilo que lhe havia sido dado como regra, não cuidou, não zelou, não olhou do teu povo, fez a obra do Senhor de maneira relaxada, embora tivesse sido o juiz que recebeu de Deus o maior poder. Sansão é registrado como o homem mais forte da história bíblica. Nenhum homem foi tão poderoso em obras, em feitos, nenhum homem teve o vigor físico como o de Sansão. Entretanto, o seu vigor físico também não era equivalente ao seu vigor espiritual. Se em sua força Sansão era um homem descomunal, na sua fé ele era uma criança. E às vezes nós temos lidado com esse exemplo. Muitas vezes Sansão é uma metáfora da nossa própria vida. Vemos aí homens, empresários, pessoas poderosas em seus meios de profissão, entretanto crianças na emoção,
crianças no relacionamento, pessoas despreparadíssimas na fé. E isso é uma análise que nós gostamos de trabalhar com ela e apresento aqui para vocês hoje. Talvez você seja assim, talvez você conheça alguém que seja assim, talvez você se relacione com alguém que seja exatamente assim. Então, Sansão, você conhece bem a história dele, foi forte, né, e sua força incomodava os seus inimigos vizinhos, os filisteus, mas ele se relacionava e ele ia até lá, ele procurava o problema. Sansão se apaixona por uma mulher filisteia, que o trai. Ele cria muito problema entre os filisteus. Ele acirra a guerra entre os judeus e os filisteus. E esse homem, então, uma hora, acaba rendendo o seu coração a uma outra mulher, cujo nome era Dalila, né? E ela vai descobrir a fonte do seu poder. Ou seja, a falta de maturidade de Sansão, a falta de preparo, o amor pelo mundo, o amor pelas coisas, o amor pelo prazer, fez com que aquele homem abrisse o seu coração para uma inimiga e aquela mulher entregou Sansão fraco para os seus inimigos. Sansão foi preso e o capítulo 16, a partir do verso 23, registra a morte de Sansão. Eu quero fazer a leitura desse texto com você. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom e para se alegrarem. E diziam: o nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que tinha pela mão: deixe-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas, as colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita e uma com a mão esquerda da outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele estava, e foram mais o que matou na sua morte do que o que matara na sua vida. Amém? Essa palavra é uma palavra muito forte. Eu disse para você que o desejo do meu coração é que essa palavra seja uma faca de dois gumes, exortando os que estão no caminho e consolando e encorajando os que estão fora do caminho. Sansão foi um homem que tinha tudo para dar certo. Deus tinha lhe dado uma força descomunal. Sansão tinha tido uma orientação dos seus pais, foi votado com o voto nazireu, um voto de quem era consagrado para Deus. Mas eu penso que essa força que Deus deu para Sansão, Deus deu de uma maneira proposital, para mostrar que o que vale na nossa vida não é a força do homem, não é a força que está no seu braço, querido, não é o poder que está nas suas mãos, mas é o poder que está na sua mente e o poder que está no seu coração. É isso que determina o sucesso na sua vida. Sabe, talvez você esteja aí andando no Evangelho. Olha para Sansão, querido. Procure ter força na fé. E não queira ter a força da vaidade, do prazer, da alegria, do sexo fácil, do dinheiro fácil. Não é isso que traz vida para você. Olha a ruína que Sansão parou. Ainda aqui no capítulo 16, um pouco antes desse texto, aconselho que você leia toda a história de Sansão na sua casa. Você vai ver que Sansão, ele teve os seus olhos perfurados. Sabe por que perfuraram os olhos de Sansão? Porque eles tinham medo do olhar de Sansão. Sansão olhava de maneira destemida. Sansão dava medo no olhar deles. Com olhos furados,
Os olhos dele não amedrontavam mais ninguém. Seu cabelo foi rapado. A trança era o símbolo da força. Sabe por que o cabelo de Sansão representava a força dele? Eu não sei se essa é a razão teológica disso, mas o que eu aprendo de maneira analógica, de maneira metafórica, com a força de Sansão nos cabelos, é que a força do homem você pode perder com muita facilidade. Você perde a sua força com um simples passar de uma navalha na sua vida. Força no cabelo significa força frágil. Quantos homens você conhece ou conheceu que foram poderosos, mas de repente ficaram em cima de uma cama? De repente ficaram sem poder falar, sem poder ver. Quantos homens poderosos que eram ricos e milionários em um dia e ficaram pobres no outro? Isso, para quem tem fé, pode ser triste, mas não muda a vida. Porque a nossa cosmovisão, a maneira que nós vemos o mundo, não muda por causa daquilo que nós temos ou por causa daquilo que nós possuímos. Mas o que determina é quem você é na sua vida e diante de quem você está. Então você que está no caminho do Senhor, você que está aí na palavra de Deus, lutando para ser crente a cada dia, com as tentações, com os problemas, permanece, meu irmão. Olha o que a palavra de Deus diz. O povo filisteu trazia Sansão, verso 25, e disseram: traga Sansão do cárcere para ele nos divertir. Eles olhavam para Sansão e diziam: obrigado, porque esse homem está preso, é nosso... Capítulo 16, no início, diz que Sansão foi preso a um moinho e ele rodava, porque era cego. Ele ficava rodando o moinho. Um juiz de Deus, um homem de Deus, acaba nessa situação. Quantos crentes você conhece que deixaram o caminho do Senhor e acabaram aí vivendo uma vida miserável? Não estou falando de dinheiro, nem de possessão, mas de vazio, de significado de vida. Qual o significado da sua vida? Deus é o significado da sua vida. Então permanece nele, fica nele, firma nele. Talvez você já tenha saído do Evangelho. Talvez você entenda com choros e com lágrimas o que eu estou falando. Talvez você esteja dizendo assim: é verdade, pastor, foi isso que aconteceu comigo. Essa é a minha história. Então é com você que eu quero falar agora. Sabe, uma coisa que eu aprendo na minha vida e eu sei: Deus perdoa os nossos pecados, embora Ele não nos livre das consequências do pecado. Sansão estava lá, preso, cego, motivo de vergonha e de lamentação. Mas esse homem clamou o Senhor. Sabe, os filisteus, talvez você veja aqui a exposição e diga: poxa, mas precisava matar o povo. Eram inimigos de Deus. Eram inimigos do povo de Deus. Os filisteus dominavam sobre Israel, cobravam impostos absurdos para que o povo pudesse viver na terra e viver vivo. Sabe, talvez você ache que seja um grande pleonasmo que eu estou falando aqui. Tem gente que vive morto. Tem gente que vive, mas está morto. Porque quem não sonha, quem não tem propósito, quem não tem esperança, já morreu. E aquele povo não conseguia viver vivo. Aquele povo vivia morto. Eles não podiam ir para onde queriam, não podia ser quem eles queriam. Eles deviam obrigações aos filisteus. E Deus disse: eu vou resolver isso, Sansão vai cuidar disso. Sansão governou por mais de 20 anos os judeus e nunca fez nada. Pelo contrário, muitas vezes se aliançava com os filisteus e acabou casando com uma filisteia. Ele se separa dela e, por causa da traição de sua mulher, por causa da traição dos filisteus com ele, ele toca fogo na plantação dos filisteus. Mas se você vai se relacionar com quem não deve, você quer esperar o quê? Foi aí que você caiu? Foi nessa situação que você foi parar? Então, deixa eu te falar uma coisa, tem jeito para você. Talvez Deus não vá desfazer alguns efeitos do pecado na sua vida. Mas a coisa mais importante é você voltar para o centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus estava ali, no centro do templo filisteu. Sansão se pôs entre as colunas, empurrou aquelas colunas. O templo caiu e os inimigos do Senhor morreram. Ele cumpriu a vontade de Deus,
mas teve que morrer para isso. Mas sabe, Jesus ele conta uma parábola muito semelhante a essa de Sansão, mas em um tempo oportuno. Sabe a parábola do filho pródigo? O filho voltou em tempo de ser filho. O filho voltou em tempo de ser senhor. O filho voltou em tempo de ser abençoado e reconduzido em toda a vida que ele tinha antes de sair de casa. Então, você que está me ouvindo agora, eu quero te dizer que Jesus ele vai além. Ele traz o tempo oportuno para você. Independente do que você já perdeu, independente do que você já viveu, dá para você voltar e viver coisas maravilhosas ainda. Então há tempo para você voltar ao caminho do Senhor. Então você que está me ouvindo agora, está fora da igreja, está fora do Evangelho, decida hoje no seu coração voltar para a palavra do Senhor, voltar para os caminhos do Senhor, voltar para um tempo novo da sua vida. Decida hoje, agora. Se você quiser, liga para mim, liga para o pastor Gustavo, para a igreja presbiteriana, o telefone vai aparecer aqui agora, 25220742. Marca uma hora para conversar comigo. Talvez você não queira nem estar na minha igreja, nem ficar na minha igreja, mas vai lá para a gente alinhar essa volta, para Deus fazer uma obra extraordinária na tua vida. Você que está pensando em sair, não saia. Você que saiu, volte. Deus é um Deus de recomeço. Deus é o Deus de Sansão, é o Deus do filho pródigo, é o teu Deus. Que o Senhor te abençoe muito. Espero que essa exposição tenha sido abençoadora para você. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Um grande abraço, até a próxima. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo. A paz de Cristo é especial.